Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a respeito de multiplicação com números na forma decimal. Primeiro, vamos ver o seguinte: existe a multiplicação de um número natural por um número na forma decimal. Exemplo, olha, vou dizer, Melissa foi a uma livraria e comprou um caderno de R$ 2,36, R$ 2,36. Só que ela precisava de 3 cadernos iguais. Então, quanto ela pagará pelos 3 cadernos? Existem duas formas de fazer isso, né? Vocês já estudaram a adição, porque o que é multiplicação? Multiplicação não é a soma de parcelas iguais? Então, se você somasse 2,36 com 2,36 com 2,36, sendo vírgula embaixo de vírgula, ó, unidade, aqui, décimos e centésimos, né? Vírgula embaixo de vírgula. Também daria o mesmo resultado. Somaria, que daria 18, vai 1, 3 e 1, 4, 4 e 3, 7, 7 e 3, 10, vai 1, 2 e 1, 3, 3 e 2, 5, 5 e 2, 7. Vírgula embaixo de vírgula, então, na soma, na adição de parcelas iguais, que é a mesma que uma multiplicação, eu também posso colocar da seguinte forma, ó, 2,36 multiplicado por 3. Quando você vai multiplicar, qual é o número que você vai botar em cima, qual é o número que você vai colocar embaixo quando você for montar, né? Montar a operação. Você coloca o seguinte, o que tiver maior número de algarismos, nesse caso. Então, bota 2,36 e o 3 aqui numa multiplicação normal, esquece que ele tem vírgula, multiplica como se não tivesse vírgula, tá? 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. A partir daí, você vai fazer o seguinte, você vai contar a quantidade de casas que tem nos números que foram multiplicados, as casas que ficam depois da vírgula, ó. Nesse caso aqui tem 2 casas, né? Esse número aqui não tem casa depois da vírgula, então só são 2 casas daqui. E você anda de trás para frente, como se a vírgula tivesse aqui no final, ó. 1, 2. Então a vírgula fica aqui. Ó, mesma coisa, né? 7,08, 7,08. Vamos mais uma vez aqui, ó. Com uma bicicleta, Cristina percorreu 1,9 quilômetros. Ao voltar ao ponto de partida, ela percorreu a mesma distância. Quer dizer, ela fez a ida e a volta, percorrendo 1,9 e 1,9. Ou você soma, né? São parcelas iguais. 1,9 com 1,9, que no caso seria isso. 9, 9, 18, vai 1. Aqui dá 3, né? Vírgula embaixo de vírgula, 3,8. Ou então, você faria a multiplicação. Como é que a gente monta? Primeiro, o maior número de... Vou multiplicar por 2, né? Porque 1,9 para ir, 1,9 para voltar. 2 vezes 1,9. Então, fica 1,9 multiplicado por 2. Sempre o maior algarismo, que tem maior número de algarismo. Não é o maior, porque o 2 aqui é maior do que 1,9, né? Mas aí que tem maior número de... maior algarismos, aí você coloca em cima, tá? Na hora de montar. 2 vezes 9 dá 18. Vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Olha aqui. Vamos contar agora as casas que fica depois da vírgula. Aqui nesse caso aqui só é uma casa, né? Uma casa, então anda com a casa com a vírgula para trás, como se ela estivesse no final. Olha aqui, uma casa, fica aqui 3,8, dá o mesmo resultado. Agora nós iremos ver a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Os múltiplos de 10, né?
Bem, você poderá fazer direto. Agora sim, vamos entender por quê, né? Se você transformar esse número decimal em uma fração de denominador múltiplo de 10, no caso, são 3 casas que você anda aqui, você coloca 1.235 sobre 1.000, né? Ó, 1, 2, 3. Aqui, vezes 10. Você corta esse zero aqui com esse zero aqui e aí você divide 1.235 por 100. Se são 2 zeros, você viu na fração com denominadores múltiplos de 10, se aqui tem 2 casas, você anda com a vírgula para trás 2 casas, né? Nesse caso aqui ficaria 12,35. Agora, sempre que eu for fazer isso, precisa eu transformar isso aqui em fração? Não, nem sempre. Então, agora a gente vai fazer direto, tá? Então, ó, resumindo, sempre que você for multiplicar pelo algum múltiplo de 10, você conta a quantidade de zeros que ele tem. Nesse caso aqui, ó, é 10, né? Então, você anda com essa vírgula uma casa. Por isso que ficou 12,35. Se você está multiplicando por 100, são 2 zeros, ó. Você anda com a vírgula, 1, 2 casas. Nesse caso aqui, ficaria 123. Reescreve o número andando com essa casa bem para cá, ó. Entre o 3 e o 5, né? Aqui agora são 3 zeros. Então, ficaria, ó, 1, 2, 3. A vírgula ficaria aqui no final. Reescreve o número 1.235 e a vírgula ficaria aqui no final. Precisa colocar a vírgula no final? Vírgula zero? Não precisa, tá? 1.235. Esse seria o número. Agora, vamos multiplicar os dois números sendo na forma decimal. A gente vai fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula. Aqui a gente multiplicou pelo múltiplo de 10, ó, né? Que é 10 por 100 por 1.000, sabendo que a vírgula vai andar para frente. Quando você vai multiplicar, porque eu expliquei aqui que transformando esse número em fração e fazendo essa multiplicação de frações, daria isso. Então, por isso você anda a quantidade de zero, a quantidade de casas que você vai andar para frente. Nesse caso aqui, você monta qual o número que você vai colocar em cima? O 2,3 ou 1,6? Sempre você olha a quantidade de algarismos que tem um número, independente de ter vírgula ou não, tá? Então, vamos colocar, como aqui tem 2 algarismos e aqui também, né? Então, vamos colocar o 2,3 em cima e 1,6 embaixo. Aqui, coincidentemente, a vírgula está embaixo de vírgula, mas nem sempre precisa ser assim, tá? Então, vamos lá. Nós temos 3 vezes 6, ou 6 vezes 3, dá 18, vai 1. 2 vezes 6, 12, 1, 13. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 2 é 2. Dá 8, 3 e 3, 6, 2 e 1, 3. Aí você conta a quantidade de casas que tem aqui, ó. Aqui tem uma casa e aqui tem uma casa, não é isso? Nessa multiplicação, somando uma casa daqui com uma casa daqui, dá 2 casas. Você vai pegar aqui no resultado e andar 2 casas para trás, tá? Então, fica 1, 2, vírgula, vai ficar aqui. Vamos fazer outro. Esse aqui de baixo, ó, 1,8, vamos montar. Qual é que você vai botar em cima? Vamos optar por esse aqui, tá? 0,74, 1,8. Não precisa, você vai fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula. Depois, no final, é que você vai contar a quantidade de casas que tem depois da vírgula, tá? 4 vezes 8, 32. A 3. 7 vezes 8, 56. E 3, 59. A 5.
8 vezes nada é nada. E 5 é 5. 4 vezes 1, 4. 7 vezes 1, 7. E 1 vezes nada é nada. Que ficaria somando normal agora, né? Aqui é uma soma e aqui é a multiplicação. 2, 4 e 9, 13. Vai 1, 5 e 1, 6. 6 e 7, 13. Vai 1 e 1 é 1. Aí sim, agora você vai contar as casas, né? Vamos contar aqui em cima, 2 casas. Então, bota aqui. Aqui, depois da vírgula, uma casa. Então, 2 casas daqui com uma casa daqui dá 3 casas. Vamos andar para trás 3 casas, ó. A vírgula como se estivesse no final. 1, 2, 3. Então, a vírgula fica aqui, né? O número seria esse aqui, né? 1, aqui em cima, 3,68. Pronto, agora vamos treinar. Vamos fazer mais alguns exemplos para ver se realmente vocês compreenderam essa multiplicação, tá? Primeiro o seguinte, a gente vai fazer a multiplicação de um número natural, né? No caso, um número natural, um 3, por um número decimal. Como é que a gente faz? Armando a continha, coloca sempre o que tem maior número de algarismos em cima. Então, vai ficar 1,8 em cima e aqui o 3, ó, multiplicado. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Conta a quantidade de casa que tem. Aqui no caso aqui só tem um número com vírgula, né? Então, aqui uma casa só. Somente uma casa. Então, vem para trás, ó. Aqui a vírgula fica aqui. Então, o número ficaria 5,4. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo aquela multiplicação por múltiplos de 10, ó. 10, 100 e 1000. Vamos fazer aqui, esses 3 aqui vão ser resolvidos da mesma forma. Como é que a gente faz? Conta aqui a quantidade de zeros. Aqui no caso é 1 zero, né? Então, você vai andar com a casa pra frente, né? Aqui você anda com a casa para trás. Nesse caso aqui, quando é para multiplicar pelos múltiplos de 10, é para frente. Então, se tem 1 zero, anda uma casa. Então, aqui vai ficar 23, né? Uma casa, a vírgula vai ficar bem aqui, né? 23,2. Nesse caso aqui, são 2 zeros. Aqui vai andar quantas casas? 2 casas, vai ficar 45, 49. Aí a vírgula vai ficar bem aqui. Precisa eu colocar vírgula, zero? Se quiser, pode colocar. Mas é a mesma coisa se eu colocar também 45, 49, sem vírgula, zero, né? Aqui nesse caso, ó, multiplicado por 1000. Então, eu vou andar quantas casas? 3 casas agora. 1, 2, 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Só que ficou uma que não tem nada, não tem número nela. O que a gente faz? Completa com 0. Então, aqui, qual o número que ficaria? 1230. A vírgula ficaria aqui, mas aí fica a mesma casa aqui, ó. Fica vírgula, 0. Então, não precisa colocar, né? Nesse caso aqui, não, é multiplicação de decimal por decimal. Vamos montar a continha. Qual o número que eu vou colocar em cima? Vamos pegar o que tem maior número de algarismos. Os dois são empates, né? Aqui tem 2 algarismos, aqui também tem 2 algarismos. Vamos colocar o maior mesmo em cima, que é o 6,9, 3,1. Nesse caso, coincidentemente, a vírgula está embaixo de vírgula, mas na multiplicação não necessariamente precisa colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? Vamos fazer a multiplicação como se não houvesse vírgula, a gente só vai olhar para a vírgula no final. 1 vezes 9 é 9. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 9, 27, vai 2.
3 vezes 6, 18. E 2, 20. E o espaço aqui tá pouco, mas vamos lá. 9, 6 e 7, 13. Vai 1. Aqui é 1 e aqui é 2. Vamos transferir esse número para cá. 21. Vamos contar a quantidade de casas. Uma casa daqui, ó, com uma casa daqui. Dá quantas casas ao todo? 2 casas, né? O número é esse aqui, né? 21, 39. Esse número que tá aqui embaixo. Vou andar quantas casas para trás? 2 casas. 1, 2, a vírgula vai ficar aqui. 21,39. Agora vamos fazer essa multiplicaçãozinha aqui. Então, nós temos... Qual o número que eu vou colocar em cima? 0,32. E aqui o 15. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 3 vezes 5, 15. 1, 16. Vai 1. 5 vezes nada é nada. E 1 é 1. 1 vezes 2, 2. Faz a multiplicação normal, como se não tivesse vírgula, tá? 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 3 é 3, 1 vezes nada é nada, passa aqui é o traço, 0, 6 e 2, 8, 3 e 1, 4, 0 é 0. Vamos contar a quantidade de casas que tem agora, ó. 1, 2 casas. Aqui não tem, né? Então, só essas 2 casas daqui. Vamos andar para trás aqui, ó. 1, 2, vírgula vai ficar aqui. Qual seria o número? 4,80. Agora aqui do mesmo jeito. Qual o número que você vai colocar em cima? Coloca 18,67, é o que tem maior número de algarismos, né? 18,67, 0,33. Aqui. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 6, 18. E 2, 20, vai 2. 3 vezes 8, 24. E 2, 26, vai 2. 3 vezes 1, 3. E 2, 5. Aqui do mesmo jeito, ó. 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 6, 18. E 2, 20, vai 1. Aliás, 20 vai 2, 3 vezes 8, 24 e 2, 26, vai 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 0 multiplicado por esses números aqui vai ser 0, né? Então, a gente coloca aqui 0 só para completar, que seria essa multiplicação. 0 vezes 7, 0 vezes 6, né? E assim por diante. Aqui 3 parcelas. Vamos fazer a soma agora da multiplicação, que é a multiplicação. 1, 6, 5 e 6, 11, vai 1, 5 e 1, 6, e 0 é 0. Agora, vamos contar as casas, né? O que a gente tem aqui? Bora lá. Aqui nós temos 2 casas. Aqui nós temos 2 casas. 2 casas daqui com 2 casas daqui, dá quantas casas ao todo? 4 casas. Então, vou andar para trás, ó, desse número aqui, a partir daqui do final, né? Então, 1, 2, 3, 4. A vírgula vai ficar aqui, entre o 6 e o 1. Então, o número ficaria 6,1611. Então, é isso, né? Qualquer dúvida, vocês podem tirar no privado. Até a próxima!